Alunos do nono ano, sejam bem-vindos à nossa web aula. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre a desconfiança de setores da sociedade em relação à monarquia e também falamos sobre o golpe de 15 de novembro. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a República da Espada. Sendo assim, se você quiser acompanhar, abra seu livro na página 16, correto? Vamos então iniciar a nossa aula. Alunos, quando a gente fala de República da Espada, a gente tem que entender o que foi este momento, este período aqui no Brasil. Bom, a República da Espada é o período da República Brasileira em que o país ele foi governado por dois presidentes militares. Isso ocorreu entre aí os anos de 1889 a 1894. A República da Espada, alunos, foi o período aí inicial da Primeira República Brasileira e foi caracterizada por dois governos militares: o do Marechal Deodoro da Fonseca e também o do Marechal Floriano Peixoto. Esse período estendeu-se de 1889, com a proclamação da República, até o ano de 1894, conforme eu disse para vocês, quando o Prudente de Moraes ele assumiu a presidência da República do Brasil através aí do voto direto. A gente pode observar que grandes mudanças começaram aí a acontecer no Brasil a partir desse período, que naturalmente, estavam aí associadas às alterações do regime político enfrentado naquela época. Estávamos vindo de uma monarquia. Então, o Brasil ele começa a implantar uma república. É claro que as mudanças elas aconteceriam aí com o tempo e de fato aconteceram. Houve neste período a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil e iniciou aí esse processo de transformação política. Vale dizer, alunos, que a República da Espada também foi um período aí de grande tensão e crise, tanto econômica quanto política. Então, neste período, nós tivemos aí uma série de crises econômicas, uma série de crises políticas, uma vez que nós já vimos na monarquia com essas crises que estavam abalando a situação do Brasil naquela época. Quando a gente pergunta, ô professor, quais foram os principais acontecimentos aí no governo do Deodoro da Fonseca? A gente pode observar que, após a proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca ele foi escolhido aí para ser o presidente do Brasil em caráter provisório. Então, esta República da Espada é também conhecida como República Provisória, tá? O governo de Teodoro da Fonseca, estendeu-se durante 2 anos, isto é, de 1889 a 1891. O grande acontecimento aí do governo do Deodoro da Fonseca foi a promulgação da Constituição de 1891. O que a gente pode entender sobre o contexto histórico desta Constituição? A partir do ano de 1890, políticos liberais do Brasil, eles passaram aí a pressionar o governo para que uma constituição, para que uma constituição fosse feita. Então foi precisamente aí, convocada uma Assembleia Constituinte para redigir a nossa nova Constituição. Após essa convocação para fazer a nova Constituição, 5 pessoas elas foram escolhidas para formar essa comissão e de fato, redigir esta nova Constituição. Ela foi revista por Rui Barbosa e levada aí à apreciação dos parlamentares brasileiros.
Ela foi promulgada em fevereiro do ano de 1891. A Constituição de 1891, ela trouxe mudanças sensíveis para o Brasil, e os principais pontos da mudança desta Constituição foi praticamente estas. Olha só, a implantação do federalismo, né, ou seja, foi implantado aqui no Brasil, né, o federalismo como sistema político. Esse sistema do federalismo aumentava o grau de autonomia dos estados em relação à União, permitindo, né, inclusive, de possuir aí a força policial própria e realizar, inclusive, a cobrança de impostos. Ou seja, a partir da implantação do federalismo na Constituição de 1891, os estados eles ficaram autônomos em relação à União. Os estados poderiam fazer suas próprias leis, né, sempre respeitando a lei máxima, que é a Constituição Federal, ok? Houve também a implantação do presidencialismo, né, foi determinado que o presidente seria a autoridade máxima do país e seria escolhido aí a partir de eleições diretas com mandato de 4 anos, ou seja, de 4 em 4 anos deveria realizar eleições diretas no Brasil, ok? Houve também a separação do Estado e da Igreja, né? O Estado e a Igreja foram separados e com isso foram criados aí os cartórios de registros civis, né, para nascimentos, casamentos e também mortes. O sistema eleitoral, como que ficou o sistema eleitoral na Constituição de 1891? Foi instituído aí o sufrágio universal masculino, ou seja, apenas os homens poderiam votar e com algumas aí restrições. Quais são essas restrições, professor? Os menores de 21 anos, os analfabetos, os soldados e os mendigos não poderiam votar. O entendimento da lei, na época, não estendia o direito do voto às mulheres. Então, as mulheres ficaram excluídas do direito ao voto na Constituição de 1891. E eu posso dizer que essa Constituição aí de 1891, ela representou um grande ponto de ruptura com o passado monárquico do país. A gente estava com a Constituição aí desde 1824 e o Brasil não poderia continuar com essa Constituição do Império. Afinal de contas, nós agora somos uma república, ok? A gente pode observar também que após a promulgação da Constituição de 1891, foram realizadas aí eleições indiretas que determinou aí a confirmação do Marechal Deodoro da Fonseca para o cargo de presidente do Brasil. O Deodoro da Fonseca, ele derrotou aí o civil, o Prudente de Moraes, com 129 votos contra 97 votos. Durante as eleições, o Marechal Floriano Peixoto foi eleito vice-presidente do Brasil. O governo do Marechal Deodoro da Fonseca, no entanto, foi marcado pelo seu autoritarismo. Então, o autoritarismo de Marechal Deodoro da Fonseca foi uma marca registrada do seu governo. E pelas suas tentativas, inclusive, de reforçar o seu poder, e analisando aí esse autoritarismo do Deodoro da Fonseca, resultou aí no fechamento do Congresso Nacional no dia 3 de novembro de 1891. A reação, é claro que ela foi imediata, né? E grupos da oposição, mais um levante aí da Marinha, conhecido como a Primeira Revolta da Armada, forçaram o Marechal Deodoro da Fonseca a renunciar ao cargo de presidente no dia 23 de novembro de 1891. E aí, o Marechal Deodoro da Fonseca renunciando ao cargo de presidente, quem entra no seu lugar para assumir a presidência do Brasil é o seu vice, Floriano Peixoto. E como que ficou aí o governo do Floriano Peixoto? Bom, alunos, depois da renúncia do Deodoro da Fonseca, a Constituição brasileira estipulava que novas eleições
deveriam aí ser convocadas para determinar um novo presidente, né? Uma vez que os 2 anos do mandato presidencial não havia sido finalizado ainda. No entanto, a oligarquia paulista deu suporte aí para, né, Floriano Peixoto e sustentou no poder, ou seja, a oligarquia paulista apoiou Floriano Peixoto para que ele pudesse então assumir o Brasil como presidente. E o que a gente pode dizer é que o Floriano Peixoto ele foi sim indicado para presidente, ele substituiu aí o Marechal Deodoro da Fonseca, e a posse do Floriano Peixoto então aconteceu como praticamente aí uma troca de favores entre as duas partes. Por exemplo, a oligarquia paulista entendia que a posse de Floriano Peixoto traria aí maior estabilidade política para o Brasil. E Floriano Peixoto também sabia que só conseguiria assumir o poder caso tivesse aí o apoio dos paulistas. Essa medida, no entanto, desagradou aí a muitos na política brasileira dessa época. A gente pode dizer também que o governo de Floriano Peixoto ele foi marcado aí por disputas políticas intensas, né? Ele teve aí que lidar com 2 conflitos. O primeiro foi a Revolução Federalista e depois foi a Revolução da Armada, ou a segunda Revolução aí da Armada. A gente pode dizer que a primeira, né, a Revolução Federalista, foi uma disputa política entre as duas forças aí do Rio Grande do Sul, que alcançou áreas de guerra civil e estendeu-se de 1893 até 1895. Já a Revolta da Armada, né, aconteceu entre 1893 e 1894 e manifestou aí a insatisfação da Marinha Brasileira com o governo de Floriano Peixoto. A Marinha, ela possuía aí, alunos, em grande parte, oficiais monarquistas. A sua insatisfação com o governo Floriano Peixoto fez com que, né, se rebelasse aí contra o governo, exigindo que novas eleições presidenciais para tirar então o Floriano Peixoto do poder. A repressão aí a ambos os casos foi violenta e por isso Floriano Peixoto recebeu o apelido de Marechal de Ferro. Então, esse foi o apelido que o Marechal Floriano Peixoto recebeu na época. E a gente pode dizer também, e a crise econômica neste momento? A gente pode observar que o Brasil, além das tensões políticas que ocorreu aí neste período, que foi caracterizada inclusive aí pela mudança de regime e pelas disputas, né, dos atores políticos pelo poder, foi marcado também aí por uma forte crise econômica. Essa crise econômica, inclusive, ela ficou conhecida como encilhamento, tá? E iniciou-se ainda durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca em 1891. O que foi esse encilhamento? Foi o resultado da política econômica colocada em prática pelo ministro da Fazenda do governo Marechal Deodoro da Fonseca, o Rui Barbosa, que permitiu aí, nesse período, a emissão do papel moeda por bancos privados e, inclusive, facilitou as condições de acesso ao crédito. O resultado, alunos, não poderia ter sido mais desastroso. A especulação financeira nessa época aumentou, empresas foram à falência em massa e o custo de vida aumentou e a moeda foi desvalorizada. Dentro desse contexto, então, o encilhamento afetou a economia brasileira, né? Essa crise econômica afetou aí a economia do Brasil durante grande parte da década de 1890 e teve aí os seus efeitos amenizados somente a partir de 1897, durante o governo de Prudente de Moraes. Além disso, o encilhamento também foi entendido pelos historiadores como reflexo da crise
que o capitalismo enfrentava desde 1873. Então, alunos, espero que vocês tenham compreendido aí a questão da República da Espada, a questão da crise econômica no Brasil e também a questão da Constituição da República de 1891, que, aliás, foi a primeira Constituição da nossa República. Agradeço a atenção de todos e até a nossa próxima web aula. Um grande abraço.